nem fez a prova. O maluco falou, caralho, a merda que eu fiz, eu tenho que ajustar. Acontece isso. Acontece de eu esquecer de lançar uma pessoa do grupo. Acontece, sei lá, porque dislexia, tipo, tem 4 pessoas no grupo. Eu lance 3. Aí uma eu não lancei. Por quê, Vinícius? Porra, não sei. Não sei explicar, porque eu sou retardado, provavelmente. Acontece nas melhores famílias. Exatamente. Tá Cara, às certo. vezes é porque tipo, é muita gente, muito trabalho, então às vezes dá uma Imagina. enroladinha na cabeça. Mas pode deixar que, galera, tipo, eu vou olhar, vou ajustar. Hoje eu já ajustei de um pessoalzinho. Não foi muita gente, não, tá? Não deu problema em muita gente, graças a Deus, dessa vez foi mais tranquilo. Mas deve ter dado uns 5, 6 assim, eu já ajustei. Então mandou lá, vou dar uma olhadinha, a gente ajusta de novo. Eu sei que vocês estão pensando, porra, 5, 6 é pouco, mas aqui tem várias turmas, tá, gente? Calma. Vamos lá, galera. Cara, essa aula pós a V2, aquela aula que todo mundo foi bem, ou tá sem nota, tipo o Yuri que, porra, veio pra falar, caralho, tô sem nota, tem que ir lá, tem que ir lá. Depois que lançar a nota dele, ele vai falar, porra, nem precisava tanto assim. Mas, pô, todo mundo já foi bem. O nego tá tipo, cara, pra que eu vou nessa porra? Eu já fui bem, cara, eu já tirei 10, já tirei 9,5, já tirei 9. Não vou nessa porra dessa aula desse cara, ficar fazendo piadinha, ficar fazendo perder meu tempo. Então, cara, isso aqui é que nem. É muito bizarro que, tipo, ser digital não mudou porra nenhuma, é que nem sala de aula. Sala de aula é a mesma parada, tipo, tu vai na aula pós V2, mano, meia dúzia. Aqui tem mais de meia dúzia, tá? E vocês são muito importantes, eu não tô xingando vocês. Mas vamos lá, galera, parar com o papinho então. Começar cedo pra terminar cedo. Galera, hoje, óbvio, vamos começar, enfim, uma matéria nova. Né? Deixa eu ver aqui o que é de um. Aí não, aí eu fico bobo, aí não dá. Aí eu fico bobo. Aí não, eu não consigo. Não sei lidar com elogios. Fico vermelho. Tá Fala. gravando? Tá. Esse tá gravando foi tipo, não esquece a aula ou tipo, eu ia falar algo e tá gravando, depois eu falo? Não, era pra saber se tava gravando mesmo. Ah, tá. Não, beleza, tá gravando, aí eu posto lá normal. O que a gente vai fazer agora, galera? A aula de hoje a gente vai basicamente projetar a venda, tá? Tudo até agora vocês viram que dependia o quê? Dependia da projeção de venda. A gente projetou um balanço, projetou. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Sabe a PS2 que tinha? A PS2 que eu falei que ia ser um questionário individual? Babou. Vai ser um trabalho em grupo também. Ou seja, a mamata está instaurada. Você, pá, fincamos a bandeira aqui. Então fiquem tranquilos que a APS2 também vai ser no mesmo esquema da APS1, tá? Só porque eu fiz esse adendo porque eu lembrei agora. Beleza? Vamos lá então. Então a gente vai ver projeção de venda na aula de hoje. Como é que vai funcionar? Para projetar venda, galera, a gente vai usar um método estatístico, mas fica tipo tranquilo que não é nada de outro mundo. Vocês vão se assustar, não vão entender porra nenhuma no início, vão tipo blá, mas existe uma estratégia, mesmo se você não entender nada, tem uma estratégia que é basicamente tipo, siga isso que você acerta. Então esse é o tipo de matéria boa que tipo, você pode entender, se você entender maneiro. Se você não entender bosta nenhuma, você ainda assim pode acertar. Entendeu? Então, assim, é muito tranquilo, tá? Isso aqui é a base de tudo pra gente. Na verdade, quando você tá. Quando você, sei lá, você tá realmente projetando na vida real, você vai projetar um DRE, um balanço, isso aqui é a tua base de projetar a venda, tá? É ela que vai guiar tudo, assim como era na nossa projeção também. Então, isso aqui você tem que fazer com cuidado. O modelo que eu vou mostrar é um modelo bem simples, tá? Um dos mais simples que tem. Tem outras formas de fazer? Muitas outras formas, gente. Mas esse é um simplesinho só para vocês terem uma noção. Então, assim, como é que tu pode fazer para projetar a venda, galera? Tu pode simplesmente olhar e falar, cara, acho que vai aumentar e tacar um número lá. Pode. Mas a chance da merda é grande. Você pode chegar e falar, pô, nasci tal dia, acho que vai dar tanto. Pode. Mas se tu não for um cagão, provavelmente tu vai errar. Então, assim, você tem que se basear em alguma coisa para você poder projetar. Ok? Então você tem que se basear no passado. Uma coisa que muita gente faz, por exemplo, vê o quanto cresceu no mês anterior e projeta para frente. É bem simples esse cálculo, mas não chega a estar errado, mas não é o ideal. Por quê? Porque não necessariamente porque cresceu de um mês para o outro vai crescer no próximo. Sei lá, eu pego uma loja de chocolate na Páscoa.
Pô, ela vai crescer pra caramba de um mês pro outro. Mas significa que no próximo ela vai crescer? Não. Por quê? Porque era Páscoa, ela cresceu por causa disso. Então você tem que analisar o seu negócio, analisar como que funciona o teu negócio, ok? Então, assim, fazer uns chutômetros do tipo, pô, acho que vai ser tanto, acho que vai ser tanto, acontece, tá? Mas não é tão comum, beleza? O que que a gente vai precisar fazer então? Como é que a gente vai projetar essa venda? A gente vai fazer uma regressão linear. Não sei se vocês já tiveram estatística, mas a gente vai fazer uma regressão linear no Excel que é bem simples, tá? Mas basicamente, qual que é a ideia de uma regressão linear? A gente vai, pô, eu quero saber quanto que vai ser a venda, então eu preciso de alguma coisa que me dê mais ou menos uma noção do quanto vai ser a venda. Por exemplo, se eu tiver que projetar meu peso, vamos projetar quanto vai ser o peso do Vinícius até o final do ano. Porra, Vinícius, quais são boas variáveis para a gente projetar isso? Porra, professor, quanto tempo você está ficando em casa? Vou perguntar isso. Professor, quanto tempo você está malhando? Professor, tu come chocolate pra caramba. Pô, professor, tá cheio de gordice aí, tu fica falando que come hambúrguer, come um monte de coisa. Então, vocês vão o quê? Baseado na informação que eu der para vocês, vocês vão querer saber algumas informações sobre mim. E aí vocês vão falar, acho que é tanto, acho que é tanto. Ou seja, essas variáveis, comer chocolate, tempo de caminhada, exercício, são elas que vão definir o quê? O meu peso. Ok? Então são variáveis que a gente chama de explicativas. O chocolate, tempo de academia, se entrei no CrossFit ou não. Isso é o quê? Variável explicativa. Ok? E o que é variável dependente? A variável dependente é o que eu quero achar. No caso, para a gente sempre vai ser o quê? A venda. A gente sempre vai querer achar a venda. Ou seja, a gente sempre vai estar buscando uma variável que explique o quanto a venda vai aumentar. E aí, galera, pô, qual é a variável que eu posso olhar que, sei lá, que gera um aumento de venda? Por exemplo, aumento de estoque. Tu vai falar, pô, não, pessoal, mas aí aumentou o estoque, eu estou vendendo menos. Mas se as suas compras aumentaram, se você está comprando mais, você está aumentando seu estoque, é provável que você venda mais. Por quê? Você está se preparando para vender mais. Significa que você vai vender? Não necessariamente, mas é uma projeção. Por exemplo, lojas online, lojas e-commerce. E-commerce tem um jeito excelente de você conseguir controlar se você vai vender mais ou menos, que é o Google Trends, por exemplo. O Google Trends é você pegar palavras-chave e qual a quantidade que ela é buscada no Google. Então, sei lá, se eu botar aqui no Google Trends e botar qualquer nome, botar Vinícius Batista do Santo lá, vou procurar meu nome. Quantas vezes foi procurado no Google meu nome? Vai aparecer lá. Óbvio que eu não vou usar, não serve para nada isso no e-commerce, mas sei lá, digamos que é um negócio que vende pneu. Que pneu, cara? Nunca vi nenhuma loja de pneu na internet. Vamos lá. Pneu. O cara vai botar o quê? Pô, pneu aro tanto. Aro 18, roda, né, na verdade. Roda aro 18, aro 20. For um negócio de beleza, vai botar cabelo, shampoo, sabonete. Você consegue procurar ali e aí vai te dizer se o tráfego aumentou, né? Ou seja, se tem mais gente procurando, significa que provavelmente mais gente vai comprar. Então também é uma boa variável para você projetar a venda, ok? Então, o que que a gente precisa? De variáveis que ajudem a gente a projetar a venda. Eu já vou dar essa variável para vocês, então vocês não vão ter que buscar, ok? Para facilitar. Mas na vida real, vocês têm que buscar isso aqui, vocês têm que ter ideias, que nem eu tive falei do Google Trends, vocês têm que pensar numa variável que explique a venda. Normalmente a gente vai usar o custo, que é o mais simples e básico, tá? Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a projeção de custo para os próximos anos e a gente vai querer projetar a venda. Vai ser isso. Beleza? E aí, galera, só para vocês terem uma noção, cara, existem os mais diferentes e mais loucos tipos de x com y, ou seja, variáveis que tentam explicar outra variável, tá? Dá para fazer maluquices. Se você não quiser projetar só venda, se você quiser, você pode projetar qualquer coisa. Você pode analisar qualquer coisa. Por exemplo, um exemplo bem louco que tem de... Eu sempre cito esse exemplo porque ele é bem doido. De análise de variável x com y. Teve um estudo, né, que saiu que analisava o y era a chance da pessoa ser bem sucedida, ganhar mais, e o x, o que tentava explicar, era o peso que a pessoa nasceu. Que a pessoa nasceu, tá? Não é o peso que a pessoa tem. Não adianta engordar durante a vida. É o peso que a pessoa nasceu. E estatisticamente se mostrou que pessoas que nascem
mais gordinhas têm maior chance de ser bem-sucedido. Pô, professor, mas como é que o nego fez isso? Pô, mas isso depende da educação, mas isso depende, pô, se o cara tem mais dinheiro, menos dinheiro, se o cara nasceu no Brasil, isso depende de muita coisa o cara ser bem-sucedido. Mas como é que foi feito esse estudo? Pegaram pessoas que são gêmeas, né? Então, tem mesmo pai, de maneira geral, mesmo pai, mesma educação, mesma escola, mesmo padrão de vida, mesmo país. Pegaram gêmeos, né? E analisaram esses gêmeos, os mais gordinhos e os mais magrinhos. E foram olhando e viram que, normalmente, o gêmeo que nasce mais gordinho, ele tende a ser mais bem-sucedido e ganhar mais. Isso se explica, entre aspas, porque pessoas mais gordinhas, quando nascem mais gordinhas, têm um desenvolvimento mais rápido, então aprendem mais rápido e acabam melhorando, acabam se desenvolvendo pela carreira inteira, entendeu? Então tem uma explicação por trás disso. Mas só para vocês verem as loucuras que tem, tá, gente? Tem estudo muito louco. Então, assim, na teoria, tudo nosso já está definido pelo peso que a gente nasceu. Agora vocês estão pensando, pô, será que eu nasci mais pesado ou mais magro que meu irmão? Vou botar essa porra no Facebook, tipo, falar, meu professor falou isso. Aí bota, se você nasceu mais pesado, se você nasceu mais leve, não fala porra nenhuma e guarda pra você. Mas, então, nossos destinos foram traçados na maternidade, que nem a música fala. Mas só pra vocês verem, tem muita coisa doida. Outro artigo que tem as notas no IDEB e onde ficavam as escolas, né? Aí foi analisado, eu sei que isso parece idiota, mas foi analisado que as escolas que ficam entre favelas de facções diferentes, isso no Rio de Janeiro, entre favelas de facções diferentes, tem uma menor nota no IDEB. Porque tem mais tiroteio, a escola tem que fechar mais tempo. Dá pra tu fazer com qualquer coisa, galera. Tem chuva e venda, né? Faz com dias que choveu e a venda de uma loja. Tem maluquice, dá pra tu ficar maluco. A gente vai fazer mais simples, custo tentando gerar a venda, ok? Então a gente vai ter o custo projetado da empresa, a ideia de custo, quanto que ela pretende gastar e quanto que vai ser a venda dela, ok? E aí eu tô falando aqui de, pô, várias paradas. Um exemplo básico que eu sempre dou, que, cara, comentário não, quero inserir caixa de texto, que eu sempre dou é a equação de salário, galera. Como é que funciona uma equação de salário? Só para vocês entenderem como funciona uma projeção. Do que depende o salário de uma pessoa, mais ou menos? Ser filho do dono? Verdade. Filho do dono ajuda pra caramba. Então, vou botar aqui. Variável filho do dono. Se você é filho do dono, você ganha mais. Mas beleza. Além de ser filho do dono, o que ajuda? Anos de estudo e experiência. Basicamente é isso, tá, gente? Essas duas variáveis que definem o quanto uma pessoa vai ganhar. Tem setor, área, mas eu estou falando dentro da mesma área, ok? Então, se a gente quisesse rodar uma regressão, a gente quisesse projetar o salário de uma pessoa, a gente ia precisar do quê? A gente ia precisar saber se ela é filha do dono, tá? Quantos anos de estudo ela tem e o tempo de experiência. E isso varia, por exemplo, de país para país. Tem país que anos de estudo vale mais do que experiência. Tem país que experiência vale mais do que anos de estudo. No Brasil, vocês acham que é como? O que vale mais, anos de estudo ou experiência? Ou ser filho do dono? Não sei. Ser filho do dono, eu acho que vale mais no Brasil. E o chat não tá aparecendo pra mim, deixa eu ver. Tô aqui. Filho do dono. Indicação. Ah, agora que eu tô vendo. Por que eu tava assim, pô, ninguém tá comentando? Ah, a galera falando se nasceu gordinho. Ser filho do dono, com certeza. Ou parente do dono. Pode ser parente. Não, se for filho, é cargo mais alto. Parente já. Pô, meu primo aí começou. Vai ganhar 3 vezes mais, o garoto é bom, hein? É tipo assim. Não, óbvio. Mas entre anos de estudo e experiência, o que vocês acham que vale mais? Deixa eu tirar o filho do dono, que eu fui zoar aqui, mas no Brasil é foda. A gente. Ih, o filho do dono ficou, maluco. Não quer sair, não. O filho do dono não sai, não. Acho que experiência. Sim, tá certo. Exatamente isso. No Brasil, o que mais vale. Já foram feitos estudos, não tem um estudo aqui, tá? Mas o que mais vale é a experiência, tá? Assim, cada ano de experiência vale mais do que cada ano de estudo. Ok? Isso muda de país para país, tá?
Por exemplo, em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa não é um país, né? Eu sei disso, mas França, enfim, Espanha, Japão, todos esses países desenvolvidos, anos de estudo vale mais que experiência. Até que no Japão, às vezes, os caras ficam estudando a vida inteira para depois começar a trabalhar. Mas no Brasil é diferente. Normalmente, países subdesenvolvidos, a experiência vale mais que o ano de estudo. Países desenvolvidos, anos de estudo vale mais que a experiência. Tá? Isso não significa que anos de estudo não serve para nada, tá? Porque aí já vai desanimar vocês, porra, podia estar trabalhando. Não, calma. Por exemplo, aqui, ó. Numa crise, galera, diferença entre salário de quem tem mais anos de estudo é muito maior, ok? Quem sofre muito mais, por exemplo, numa crise que nem agora, são pessoas que têm menos anos de estudo, que são mais substituíveis, ok? Quanto mais você estuda, não que você seja insubstituível, acho que nunca tu vai ser insubstituível, mas você se torna mais difícil de ser substituído. Então, numa crise, você sai um pouquinho por cima, ok? Do que quem tem menos anos de estudo. Então, isso é uma vantagem. E também aqui tem um estudo da GV que eu trouxe. Cada ano de estudo gera um aumento de mais ou menos 15%. É claro que, porra, gente, não é assim, tipo, terminei um semestre da faculdade, ganhei mais 7,5%, vou cobrar aqui. Então, terminei mais um semestre, meu chefe. Então, tu viu um estudo aqui, é 15%, paga aí mais 7,5%. Semestre que vem mais 7,5%, não esquece não, hein? Só pra ficar bonito. Porra, não é assim, tá, galera? Por exemplo, ter ou não ter ensino superior faz diferença. Ensino médio, uma pós, tudo isso, todos esses como posso dizer, esses diplomas assim fazem diferença bastante, tá? Mas só para vocês entenderem, então, se eu quisesse gerar um salário da pessoa, eu ia regredir em relação a anos de estudo e em relação à experiência, ok? É óbvio que ia ter que ter um valor fixo, certo? Ia ter que ter um valor fixo. Por que eu tô falando do valor fixo? Porque dá para trabalhar de graça? Dá, mas de maneira geral, é o salário mínimo. De maneira geral, tá, gente? Eu sei que, porra, nego bota com PJ, nego paga menos, tem hora. Enfim, de uma maneira geral, o valor fixo é o salário mínimo. Então, uma regressão, como é que é, galera? Ela sempre vai ser o que você quer projetar, que é o salário, um valor fixo, que é o salário mínimo, e o que você vai usar para projetar, que no caso aqui eu botei anos de estudo. Ah, professor, eu posso botar várias coisas? Pode, mas no nosso caso a gente vai usar uma variável só para facilitar a vida, tá? Então, no nosso caso seria o quê? A gente vai ter a venda, a gente vai ter uma venda mínima e vai ter alguma variável que a gente vai usar aqui que vai explicar a venda, que eu vou usar o custo, tá? Ah, professor, mas como é que vai ser esse custo? Vai ter um número que vai multiplicar o custo sempre na frente, tá? Ele pode ser 3, 2, enfim. Alguma coisa, às vezes o custo que é justamente vai medir o quão sensível a venda é ao custo. Tá? Isso aqui é uma regressão que vai sair de uma regressão, tá? É só para não assustar vocês, por quê? Olha como é que é a fórmula. Parece que, caralho, eu nunca vou aprender essa porra. Isso é a fórmula de uma regressão, mas o que é isso? Y aqui é o que a gente quer projetar, que no caso é a venda, ou o salário lá que eu falei. O alfa, ele é o valor fixo, que é o parâmetro, ou seja, o salário mínimo. É a venda se, porra, se eu não abrir minha fábrica, se eu não abrir minha loja, vai falar, porra, a venda é zero. Mas sempre vai ter um valorzinho ali, tá? E o parâmetro aqui é o quê? Esse X aqui vai ser o nosso custo, no caso. Ou a variável que a gente vai usar para explicar. E o que é esse beta? Esse beta é o que vai multiplicar essa variável, ou seja, a sensibilidade da venda em relação a ela. Tá? É só para vocês entenderem essa fórmula aqui. E esse Epsilonzinho aqui? Esquece ele, dane-se, ele é o resíduo, ninguém vai olhar para ele, caguei para ele, a gente não está em aula de estatística. Mas tá, só para vocês saberem então, o que a gente vai ter lá quando a gente fizer a parada no Excel? Vai ser uma parada semelhante a isso, tá? Uma formulazinha assim, com valor fixo e algo que multiplica o X. E aí a gente vai pegar o custo e vai substituir nesse X e pronto, acabou. Tá? É só isso que a gente vai fazer. Parece complicado, mas é bem mais fácil. Aí eu trouxe algumas variáveis independentes que servem, por exemplo, peso corporal para IMC, peso ao nascer, que nem eu falei, fertilizante com produção. Mas uma coisa que tem que tomar muito cuidado, galera, que você vê, eu contei várias histórias aqui, por exemplo, tipo, peso ao nascer e em relação a ser bem sucedido. Mas existe uma coisa que se chama regressão espúria, que é você pegar duas variáveis que não tem nada a ver, mas por algum motivo elas seguem a mesma tendência.
as duas estão subindo. Por exemplo, aqui, tem uma bizarra, ó. Correlação entre a produção de café no Brasil e o número de obesos nos Estados Unidos de 95 a 2007. Subiu os dois juntos. Que porra tem a ver café no Brasil com obesidade nos Estados Unidos? Nada. Então, assim, não é só uma variável ela ser parecida com a outra ou subir junto com a outra. Você tem que ter uma boa história para explicar. Tudo bem que você pode, pô, não, porque quando as pessoas tomam mais café no Brasil, a gente exporta menos café lá para fora. Então os americanos bebem menos café e o café ajuda a emagrecer e ele, porra, não exagera. Mas tu tem que ter uma boa história para explicar, ok? Porque só duas variáveis andarem juntos não adianta de nada. Por exemplo, tinha um jogador de futebol, que acho que era do Arsenal, nem lembro, tal de Ramsey. Toda vez que o cara fazia um gol, morria uma celebridade. O que uma porra tem a ver com a outra? Mas aconteceu, sei lá, umas 5, 6 vezes. O cara fazia um gol, morria uma celebridade. Aí nego, caraca, toda vez que o cara faz gol, morre uma celebridade. Tipo, tá, mas não tem nada a ver, ok? Então, assim, ó, superávit na produção de balas de café exportada nos Estados Unidos. Então, assim, é exatamente isso. Tipo, uma coisa não tem a ver com a outra. Ó, uma outra aqui, ó. Filmes que Nicolas Cage aparece e pessoas que se matam na piscina. Tem correlação. Tudo bem, o filme pode ser muito ruim e a pessoa se matar. Você pode falar isso, o filme é ruim pra caramba e a pessoa se mata. Mas, porra, não faz muito sentido. Ok? Então, assim, você tem que ter tem que saber explicar como que uma coisa afeta a outra. Tem que ter uma boa história, tá? Na vida real. Aqui vocês podem contar qualquer historinha bosta que eu vou aceitar. Mas na vida real vocês têm que ter uma boa história. Ok? Aqui no R2 eu vou mudar para vocês. Agora vamos para o Excel. Vou mostrar para vocês como que realmente vai funcionar. Como que a gente vai fazer um exercício desse, tá? Ah, não estou compartilhando Excel aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Como é que vai funcionar no Excel? Vamos lá. Aqui eu tenho nosso Excelzinho, tá? Só para dar uma ideia para vocês, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um blá 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 perguntando, falando de uma empresa e eu quero projetar a venda. Eu tenho a venda até 2019. Eu quero projetar ela para 2020, 21, 22, 23 e 24. Ok? E eu tenho ela até 2019. E eu tenho os meus custos operacionais e o quanto eu pretendo gastar para os próximos anos, tá? Eu tenho quanto eu pretendo gastar nos meus custos operacionais, ó. Eu falo aqui, em 2019 eu gastava 212, em 2020 eu pretendo gastar 237, em 2021 279, 2022 289, 23 eu regrido um pouco e 24 eu aumento de novo. Então assim, o que eu vou fazer? Baseado no meu custo, como eu imagino mais ou menos, e o custo é uma variável que a gente tem um controle maior do que a venda, a empresa tem um controle muito maior do que a venda, o custo. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o custo para projetar a venda. Ok? Como que a gente faz isso? A gente vai fazer uma regressão. Como a gente faz uma regressão no Excel? A gente vai... Isso aqui eu vou explicar depois de novo, porque eu sei que vocês não vão pegar de primeira, tá? A gente vai selecionar a série, as duas, tá? Sempre é o que explica na esquerda e o que vai ser explicado na direita. Aqui está o contrário, eu botei venda X para não confundir a cabeça de vocês. Isso aqui eu vou botar Y, isso aqui é o X. Está ao contrário. Então, você vai selecionar os dois, ok? Seleciona os dois até aqui. Sempre o X vai estar na esquerda, o Y na direita. Aí você vai inserir. Aí você vai selecionar aqui, gráfico de dispersão, tá? E pimba. Já apareceu um gráfico de dispersãozinho aqui. O que é esse gráfico de dispersão? Ele vai pegar o ponto de cada um, por exemplo, ó. Esse ponto aqui é quando o custo foi 89, a venda foi 123. Quando o custo foi 119, a venda foi 150. Ele vai plotando como se fosse um ponto numa reta, cada um desses negócios. E aí, o que você vai fazer? Você aperta com o botão direito, vai em adicionar linha de tendência. Tem outras maneiras de fazer isso no Excel, tá, gente? Isso aqui é uma maneira. Vocês sabem fazer outra, não tem problema nenhum. Adicionar linha de tendência. Você vai escolher o linear, tá? Que é o que já tá. Tem outros tipos e tal, mas eles são mais complicados, vão dar fórmulas mais complicadas. Então é o linear que a gente quer. E aí você bota aqui, ó, esse é o principal, exibir equação no gráfico. Pam. Pronto, a partir desse momento você tem o quê? Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou dar um zoom, que eu acho que vocês não devem estar conseguindo ver.
você tem uma fórmula, ok? Que fórmula é essa? Essa fórmula é a fórmula que a gente vai usar para projetar as vendas. Vendas é o nosso Y, que é o que eu quero saber. Eu tenho um número fixo aqui, que é esse 28,021. E eu tenho um número que varia com X. Que número é esse? É 1,5316 aqui. Não importa quanto é esse número, tá? Vai sair na equação. Mas ele varia com X. O que é o meu X? É o meu custo operacional. Porra, legal, sou bonitão, hein, mania, você faz mais gracinha, mas não entendi bosta nenhuma. O que eu tenho que fazer? Se você não entendeu merda nenhuma até agora, o que você tem que fazer basicamente? Faz esse gráfico, gera aqui a equação, eu mostro de novo, não tem problema. E aí, para você projetar a venda, você vai. É uma coisa só que você precisa fazer. Você vai substituir o custo operacional nessa fórmula. Então você vai pegar, por exemplo, eu tenho um custo operacional de 2020. Eu quero saber a venda de 2020. Eu vou pegar o custo operacional e vou substituir aqui. Custo operacional 237, né? Vou pegar ele. Ele está multiplicado por quanto? 1,5316 menos quanto? 28,021. Os números dão bizarros mesmo, tá? Não tem problema não. Pá, o que não pode dar bizarro é isso aqui, ó. Isso aqui não pode, isso aqui tem que estar em linha, ó. Faz sentido? Faz. Teu custo vai aumentar, tua venda também vai aumentar. Ok? E aí é só você puxar para baixo. Beleza? Sim, você já tem o quê? Já tem tudo projetado até 2024. Acabei de projetar a venda até 2024. Ok? E como é que a gente faz? A gente estava olhando o quê? A gente estava. Eu sempre dava para vocês a variação da venda, não dava? Tipo, a venda variou em 10%, 15%. Como é que você faz para chegar nessa variação? É só você pegar a venda do ano seguinte e dividir pela venda do ano anterior. E tirar 1. Tá? Pronto, você tem a variação em percentual. Então, aquilo que a gente fazia, que eu dava para vocês no exercício, está aqui projetado. Vocês podem passar a fazer, vocês podem passar a projetar. Ok? Já posso dizer que a V3 de vocês vai ser isso. A V2 não, porque a V2 eu vou focar em outras coisas. V3 ninguém vai precisar, né? Por que eu tô falando de V3? Mas enfim. A V3 vai ser isso. Vocês vão projetar a venda, depois vocês vão projetar o balanço e projetar a DRE. Vão fazer o kit completo. Ok? Então, por quê? Porque vocês não precisam que eu dê para vocês a venda. Vocês podem vocês mesmos projetarem. Vocês entenderam? Ou foi muito rápido? Ou alguma porra ficou no meio do caminho? Acho que vocês não entenderam nada, mas tudo bem. Explica de novo. Não tem problema não. Entenderam como que se cria o gráfico? Entenderam como que a gente substitui? Volta lá. Professor, pode explicar a parte fina de novo? Volta à parte do gráfico. Achei tranquilo, beleza. A parte fina? Eu não entendi a parte fina. Eu tô tentando entender. Muito óbvio, e eu não tô entendendo. Mas eu vou tentar. Eu juro. Porque eu ainda não entendi. Mas vamos lá. Vamos para a parte do gráfico aqui. Como é que a gente faz o gráfico? Bem simples, galera. Vou fazer de novo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se respondeu. O balanço a gente pega. Sim, se fosse na vida real, como é que seria? Você pegaria naquele site. Pô, professor, mas para que você vai projetar o balanço de uma empresa que você nunca viu? Você pode projetar para você investir, tá? Mas, galera, eu posso dizer para vocês que projeção de balanço e projeção de venda é usado pra caramba em qualquer área operacional, tá? Toda empresa faz projeção de balanço, projeção de DRE na área de planejamento, na área de planejamento operacional, área de operações, alguma parada assim, né, dentro da empresa, tem que fazer, que é extremamente necessário. Então, o que que você faria primeiro? Primeiro, tu projeta a venda, tá? Depois, você vai projetar o quê? Balanço e DRE. É claro, galera, que tudo que eu mostro aqui para vocês são exemplos, tá? Exemplos. Mas, assim, tem negócios que têm suas especificidades. Eu falo isso porque eu trabalho com isso também. Então, assim, eu trabalho com o projeto DRE e tal. E eu não uso esses modelos, assim, aqui, porque eles são mais simples, tá? Mas a ideia é essa. Então, pô, cara, mas no meu trabalho eu não vou usar isso, tem uma outra parada. Coloca lá no modelo, beleza? Só para vocês entenderem que isso aqui é tipo, é uma base para vocês desenvolverem no futuro.
Ou não também, mas vocês sabem. Vamos lá. Então, vamos fazer o gráfico aqui. Como é que a gente faz? A gente seleciona os dois, aí vai aqui em inserir, aí bota aqui no gráfico de dispersão, ok? Onde é que é o gráfico de dispersão, pessoal? Peraí, deixa eu fazer de novo para vocês verem. Peraí. Depois eu faço um roteirinho, eu costumo fazer um roteirinho, tá? Vou inserir. É aqui, ó. Tem vários tipos. Você vai aqui nessa da bolotinha. Se não tiver, é só sem gráficos aqui, ó. Vai ter o de dispersão, provavelmente. Ó, aqui, dispersão. Beleza? Ele mesmo já diz que é bom para essa série, dispersão. Aí o que você vai fazer? Aperta com o botão direito, bota aqui, adicionar linha de tendência. Aí você deixa no linear, normalmente já vai estar, mas caso não esteja, coloca no linear. E aí coloca em exibir equação no gráfico. Pronto, você acabou de achar a fórmula. Beleza? Então você achou a fórmula. Aí como é que faz para projetar? É só você substituir nessa fórmula, galera. Muito fácil, tá? Muito mole. 1,5316 menos 28,021. Tá? Pronto. Então aqui as vendas, projeção de venda. E que nem eu falei para vocês, se vocês quiserem saber quanto variou de um ano para o outro, só se pegar e dividir pelo ano anterior e tirar um. É isso, galera. Entenderam? É muito tranquilo. Essa questão sempre é uma das questões mais moles e fáceis do mundo. De todas. Que isso, aulas? Não entendi porra nenhuma. Professor, Fala. a porcentagem é só dividir um pelo outro e menos um, ele já vai dar a resposta em porcentagem mesmo? Isso. É porque Tá. quando você quer pegar a variação de um número para o outro, isso é padrão. Você sempre pega ele, divide pelo que você quer comparar e tira um. Sempre é o padrão. Já vai dar aqui. E se ele não der em porcentagem, só tu botar em porcentagem aqui. Talvez ele desse em número, ó. Talvez viesse assim, mas isso nada mais é do que percentual. A ideia já vai estar em porcentagem mesmo. Beleza? Bem direitinho. Beleza. Aulas quer dizer maneiro, bom. Caralho, sério. Não, porra, não. Sério, eu não cheguei nesse nível que eu já não sei mais as paradas. Que eu tô ficando velho, eu já não sei mais. Tipo, não sei mais gíria. Porra, não cheguei nesse nível, não. Não, não é possível que eu cheguei nesse nível. Caralho, mano, eu cheguei nesse nível. Eu sou um tiozão, mano. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão zoando com a minha cara. Não é possível, não, mano. Eu vejo memes. Eu sou jovem ainda. Caralho, eu acabei de saber que eu sou velho. Caralho, que loucura, mano. Acabou de acontecer. Não tô entendendo porra nenhuma que o nego tá falando. Que loucura. Ocorreu, envelheci. Sabia que não usar o TikTok ia dar merda. Sabia o dia que eu falei, não tô usando TikTok, eu falei, vou envelhecer daqui a pouco. Tamo juntos, Dilma. Também não sei. Tô perdidão. O Fina eu sinto que a culpa não foi minha, mas o Alas eu tô sentindo que eu rodei aqui. Ou eu tô, tipo, numa puta conspiração e vocês estão entrando na minha mente. Mais das duas, uma. Mas vamos lá, galera. É basicamente isso, ok? Então, assim, vou fazer um outro exercício aqui com vocês rapidão. E aí a gente finaliza. Ó, nesse caso aqui, por exemplo, quando eu era presencial, eu já dava equação. E aí vocês vão falar, porra, saudade do presencial, saudade que a gente não viveu. Sim, ok, eu já dava equação, então era só substituir na equação. Não precisava fazer essa parte da regressão. Era chegar 320 vezes 0,6317 mais 22,704, tá? Então, assim, era só fazer isso. Mamatinha show. Tudo bem que vocês também não tinham Excel, né? Mas mesmo assim, era bem fácil, tá? Cara, dá pra tu fazer em relação ao tempo, quando você não tem variável nenhuma, tá? Isso aqui é meio zoado, tá? É a ideia de que sua venda sempre vai crescer. E aí você coloca, tipo, cada mês é uma variável. Mas isso não fica muito legal. Aí você faz a regressão depois, tá? Que é 11, né, idiota? Eu sei que o Excel já faz, mas enfim. Seria isso, tá?
Aí você faria isso. Também existe essa... Tipo, não tem porra, eu não sei o que usar. Uso tempo. Que é a variável mais tosca que tem. Ok? Então, assim... Fiz uma tabela dinâmica. Por que eu fiz isso? Não era isso que eu queria fazer. Então, usa o tempo que ele vai te dar uma ideia do que você tem que fazer. Ok? Aqui. Só tô mostrando para vocês, só tipo insight para vocês terem uma ideia de como funciona. Formatar aqui, bota a linha de tendência. Pronto. Qual que é a ideia? Pô, quanto é que vai ser no 13º mês? Só substituir nessa função. Essa é a projeção mais porca e nojenta que tem, mas dá para fazer em relação ao tempo também. E outra coisa que dá para fazer que eu quero que vocês saibam dá para vocês, por exemplo, eu não sei quanto vai ser o custo. É mais complicado, tá? Mas eu sei quanto que eu vou comprar, tipo, a quantidade que eu vou comprar mais ou menos, mas eu não sei exatamente o custo, tá? Ah, professor, você sabe a quantidade, é só multiplicar pelo preço. Calma, mas você não sabe exatamente quantos vão ser os produtos, você não sabe o sortimento. Então você faz uma regressão da quantidade para o custo, e aí você acha uma equação, tá? Aí com essa equação você projeta o custo, e com a equação que você projetou o custo, você projeta a receita também. Okay? Ou seja, você usa duas regressões para chegar no mesmo lugar. Tá? Eu não vou cobrar assim de vocês, que eu acho que é mais complicado, mas só para saber que, caso você não tenha uma variável que realmente explique diretamente o que é, você pode projetar uma variável e usar ela para projetar as outras. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui. Essa técnica aplicada com um exemplo do Invest. Assim, essa parada de vendas, eu normalmente vou te dizer o custo. Por quê? Você vai precisar do custo projetado. Você não vai conseguir fazer ela se você não tiver o custo projetado. E no Investing eu não vou conseguir o custo projetado. Então, como que eu faria, digamos? Como seria um exercício que eu pediria, um exercício completão? Eu te daria, eu pegaria o custo da empresa, eu falaria que ela vai aumentar os custos em determinados %. Aí você pegaria os custos, aumentaria nesse percentual, e aí você ia projetar a venda. Ou então, eu daria quanto o custo aumentou, específico, pediria para você projetar a venda, e aí você projetava o balanço. Então, assim, eu nunca vou te pedir, vai lá no Investing e, porra, se vira. Porque vai dar rolo, tá? Porque você não vai conseguir projetar, você não vai saber o que usar para projetar a venda. Tá? Na vida real é mole, porque toda empresa tem uma meta de custo, toda empresa tem uma ideia, um plano de crescimento, toda empresa tem isso. Então você consegue muito fácil projetar quanto vai ser o estoque da empresa em determinado período, quanto vai ser o custo dela, o gasto. Então é mais fácil até numa empresa que você trabalha do que numa empresa do investe. Então se eu fosse pedir essa primeira parte, provavelmente eu ia dar para você projetar. Tá? Assim, eu já ia te dar no Excel. E aí a segunda parte em diante, tipo, ir no Invest, aí sim, balanço, etc. Você poderia pegar lá. Beleza? Galera, alguma dúvida? Nada? Alguma gíria que eu não conheço pra eu saber? Não, mentira. Deve ter várias. Algumas gírias que eu nunca sei o que é. Não? Galera, terminei antes do que esperava. Estão liberados. Fiquem à vontade. Foi mais rápido do que eu esperei. Nem sempre isso acontece. Mentira. Às vezes acontece. É isso então, vamos ficar por aqui. O nego largou um. Valeu, professor. Abraço. Até daqui a pouco. Valeu. Boa noite, galera.